Gustavo Geller, diretor do Instituto Metapsíquica Internacional, Ectoplasmia e Clarividência. A lucidez sobre o objetivo geral. Caso do Dr. Gallet. Caso de previsão de um acontecimento futuro. Realização ponto por ponto deste evento detalhado, detalhes preciosos, testemunhos concordantes. Devo conhecimento deste caso ao meu excelente colega Dr. Gallet de Annecy, atual senador de Haute-Savoie, que teve em um lampejo de lucidez espontânea e inesperada a notável premonição seguinte. Em 27 de junho de 1894, por volta das 9 da manhã, o Dr. Gallet de Annecy, então estudante de medicina em Lyon, trabalhava em seu quarto, acompanhado por um colega de classe, atualmente Dr. Varay, médico também em Annecy. Gallet estava então muito ocupado e até preocupado em se preparar para um exame que se aproximava. Primeiro exame de doutorado, e só pensava nesse exame. A política, em particular, não lhe interessava em absoluto, dava uma olhada distraída nos jornais e só incidentalmente falaria nos dias anteriores da eleição do presidente da República, que deveria ocorrer neste mesmo dia. O Congresso Eleitoral iria se reunir às 12 horas. De repente, Gallet, absorto em seu trabalho, foi imperiosamente distraído dele por um pensamento obsessivo. Uma frase inesperada era imposta em sua imaginação, com tal força que ele não podia deixar de escrever imediatamente em seu caderno de anotações. A frase foi esta textualmente: Casimiro Perier é eleito presidente da República por 451 votos. Isso aconteceu, como eu disse, antes da reunião do Congresso. Observar-se-á que a frase cuja nítida memória o Dr. Gallet conserva oferece a curiosidade de indicar o presente e não o futuro. Gallet, estupefato, chamou a atenção de seu companheiro Varay e entregou-lhe o papel que acabara de escrever. Varay lhe deu de ombros e, como se seu amigo insistisse com interesse, declarando que acreditava na realidade dessa premonição, pediu a ele, quase de maus modos, que o deixasse trabalhar em paz. Depois do almoço, Gallet saiu para assistir uma aula na faculdade. No caminho, ele encontrou dois outros estudantes, o Sr. Bouchet, atualmente médico em Cruzes, Haute-Savoie, e o Sr. de Bourne, hoje farmacêutico em Tonon. Gallet anunciou a eles que Casimiro Perier seria eleito por 451 votos. Apesar das risadas e zombaria de seus companheiros, ele continuou a afirmar repetidamente sua convicção. No final da aula, os quatro amigos reuniram-se e foram se refrescar no terraço de um café próximo. Naquele momento, os vendedores de jornais vieram com os extraordinários que anunciavam o resultado da eleição presidencial. Gallet correu para comprar um número e deu aos amigos. Eles ficaram mudos de estupor quando leram: Casimiro Perier, eleito por 451 votos. Esse relato foi escrito a ditado do Dr. Gallet, cujas lembranças repetimos são extremamente claras e precisas. Eis agora os depoimentos das testemunhas. O primeiro testemunho do Dr. Varay, ex-estagiário dos hospitais de Lyon, declara-se absolutamente exato o relato feito pelo médico Gallet ao Dr. Geller em sua premonição sobre a eleição presidencial de Casimiro Perier, por 451 votos. Annecy, 15 de julho de 1910, Dr. Varay. Segundo testemunho do Dr. Derbonne, farmacêutico em Tonon, 25 de junho de 1910. Sr. Dr. Geller. Lembro-me perfeitamente do acontecimento do qual o Dr. Geller foi herói em 27 de junho de 1894. Na presença dos doutores Varay e Bouchet e de mim, ele anunciou 451, com o número de votos que conseguiria Casimiro Perier, candidato à presidência da República. O tempo transcorrido, 16 anos, não me permite especificar a hora ou o local onde ocorreu, mas a lembrança do fato permaneceu gravada em minha memória. E posso afirmar a veracidade do relato do Dr. Geller, como você me indica. Receba, senhor doutor, a expressão de minha maior consideração, C. de Bourne. Terceiro testemunho do Dr. Bouchet, Cruzes, 28 de junho de 1910. Meu querido colega, você terá a bondade de me perdoar pela demora em responder a sua carta de 23 de junho. Naquela data, eu ainda não havia retornado do período de treinamento militar que estava passando em Lyon. Lembre-me, de fato, que antes da eleição presidencial de Casimiro Perier, o Dr. Gallet, passeando comigo e um ou dois amigos pela Rua da República, em Lyon, nos disse: Casimiro Perier será eleito por 451 votos. Como ele não
como não prestamos muita atenção a tal ideia, o nosso amigo Gallet teve o prazer de repeti-la várias vezes, insistindo naquele número e afirmando como se tivesse certeza daquele resultado. Tão pouco quanto foi o crédito que demos a uma previsão fantástica, tanto maior foi nossa surpresa quando soubemos o resultado da eleição. Da minha parte, acredito em uma dessas surpresas do acaso, que muitas vezes realiza aquilo que se pensa. De qualquer forma, essa necessidade de afirmar e repetir até a saciedade uma coisa que pouco nos interessava naquela época, mostra bem que se tratava de um fato surpreendente e que merece chamar a atenção dos psiquistas. O que eu gostaria de saber é se meu amigo o Dr. Gallet teve outras visões do futuro e se os fatos provam que ele estava certo. Eu quero perguntar o seguinte: existem pessoas possuidoras de uma espécie de faculdade de adivinhação? Pergunta. Existem, permite-me a palavra, profetas? Pergunta. Ou então esses fenômenos aparecem de modo irregular em qualquer indivíduo? Pergunta. Eis uma questão interessante para se estudar, e acredite-me, caro colega, que a partir de hoje terei o maior prazer em colaborar com você e em acompanhar de perto esses fatos, para os quais muito agradeço a você ter chamado a minha atenção. Recebo, meu caro companheiro, a segurança da minha afetuosa simpatia, Dr. Bolchet. Como é visto tanto no relato do Dr. Gallet quanto nos do depoimento sem reserva das testemunhas, a premonição foi realizada ponto por ponto. O fato é, portanto, verdadeiro. Mas como interpretá-lo? Pergunta. Não podemos invocar telepatia, porque logicamente não podemos supor uma relação telepática entre o eu de Gallet, estudante de medicina indiferente à política e aos políticos, inteiramente absorto na preparação para um exame, e o eu dos 850 senadores e deputados que ainda não tinham votado, e entre os quais, sem dúvida, havia alguns ainda vacilantes. Na minha opinião, só é possível escolher entre duas explicações: ou uma simples coincidência, ou um caso de lucidez. A hipótese da coincidência é altamente inverossímil. Certamente, a premonição seria de pouco valor se Gallet tivesse apenas designado o nome do candidato que iria ser eleito, mas é muito difícil atribuir ao acaso a previsão exata do número de votos obtido por Casimiro Perier. Por outro lado, é de se observar que a eleição de Casimiro Perier, que foi obtida por apenas maioria de 28 votos, era inesperada para quase todos, e que o sucesso de M. Brinson ou M. Dupuy era dado por provável. Além disso, torna a repetir, Gallet jamais pensou nessa eleição. Ele não estava pensando nela em absoluto quando a premonição ocorreu, fora de qualquer reflexão consciente. Por último, esta premonição prevaleceu imediatamente na imaginação de Gallet, com um caráter de certeza absoluta. Não teve dúvidas durante a espera do resultado e foi o único que não se surpreendeu ao conhecê-lo. São argumentos muito sérios a favor da hipótese de lucidez. Por outro lado, Gallet teve muitas vezes premonições realizadas. Um certo dia, por exemplo, suas faculdades de lucidez manifestavam de uma forma igualmente inesperada e perfeita. Este caso não está apoiado, infelizmente, como o anterior, com depoimentos indiscutíveis. Ele estava nas corridas de Lyon, ainda estudante, quando teve 6 vezes consecutivas. Antes da largada dos cavalos, a visão mental tinha um número que a cada vez foi o do cavalo vencedor. Ele anunciou isso com antecedência, todas as 6 vezes, para um colega de classe estupefado e entusiasmado. Gallet, no entanto, tentou em vão em outras ocasiões renovar suas premonições. Nunca conseguiu fazer que nascessem quando ele as evocou. Já aconteceu com ele, durante uma viagem, ter de forma surpreendente a sensação do já visto. Na época em que ocorreu a premonição relativa a Casimiro Perier, ele costumava fazer com seus colegas de classe algumas experiências elementares de mediunidade física muito bem sucedidas. Ele possui, em minha opinião, faculdades mediúnicas evidentes, embora não desenvolvidas. Apresenta muito claro o sinal de Maxwell, manchas na íris, de tudo que foi exposto. Acho que posso deduzir que o caso do meu colega é um caso verdadeiro de lucidez relativo ao acontecimento futuro.
Contudo, se bem são bastante frequentes, ao parecer, os casos de previsões do futuro verdadeiramente realizados são, pelo contrário, raramente observados em condições que não deixam margem para dúvidas e, mais raramente, ainda apoiados por testemunhos concordantes. É por isso que a premonição do Dr. Gallat, notável por sua clareza, simplicidade e precisão, é comprovada em excelentes condições e pareceu-me digna por todos os conceitos de ser registrada. O caso da senhora Prise Bielska, caso de lucidez em futuro, predições inteiramente feitas com detalhes precisos. Algumas predições extraordinárias foram feitas durante a última guerra russo-polonesa por um médio auditivo. A senhorita Prise. A senhora Prise não é uma médio profissional, ela só dá sessões privadas em presença de alguns amigos. Ela ouve as mensagens que lhes são transmitidas, diz o seu conteúdo em voz alta, que as testemunhas escrevem enquanto ela fala. Todas as comunicações citadas a seguir foram lidas e assinadas por membros do Comitê Central da Sociedade de Estudos Psíquicos de Varsóvia imediatamente após as sessões da senhorita Prise. Muito antes dos eventos preditos acontecerem. Por exemplo, a primeira mensagem obtida em 10 de junho de 1920 foi lida na sessão do Comitê Central em 16 de junho de 1920 sob a presidência do Sr. Lebier, presidente. Isso foi feito com todas as mensagens, cuja realidade é atestada por numerosos testemunhos competentes. Essa predição nunca são vagas ou erradas, pelo contrário, elas têm uma precisão extraordinária. Os detalhes, os nomes, as cidades e pessoas, às vezes as datas, são rigorosamente exatos. Os acontecimentos anunciados faustos ou infaustos eram quase sempre inesperados. Como já disse, ao falar de outros casos de lucidez no futuro, os eventos são indicados mais frequentemente em presente e não em futuro. Parece como se o visionário estivesse testemunhando-os. O primeiro dos documentos a seguir foi obtido em 10 de junho de 1920, em sessão privada, realizada pela médium na presença das condessas Maria e Jeana. Foi lido para o Comitê Central da Sociedade de Estudo Psíquico em 16 de junho de 1920, como já dissemos. Nessa época, os poloneses pareciam totalmente vitoriosos. Eles ocupavam uma parte importante da Rússia Ocidental e tinham entrado em Kiev vitoriosamente. Os bolcheviques batiam-se em retirada por toda parte. No dia 9 de junho foi forçada a linha do rio Solcha. E no dia 10 foi anunciada oficialmente a grande vitória do Berezina. A mensagem recebida causou um verdadeiro estupor ao mesmo tempo que um sentimento de absoluta incredulidade. Colocaremos as sucessivas mensagens dos acontecimentos realizados face a face. Mensagem de 10 de junho de 1920. O Conselho de Ministros ainda não foi formado, porém mais cedo ou mais tarde vocês conhecerão hitos. Acontecimento realizado. O desastre predito e totalmente inesperado não demorou muito, infelizmente, em acontecer. Mensagem de 10 de junho de 1920. Quanta desgraça, quanta calamidade, quantos mortos no campo de batalha, um desastre para as tropas de vocês. Acontecimento realizado. Em 28 de junho começava a ofensiva geral dos bolcheviques na frente norte. Mensagem de 10 de junho de 1920. Esse mês, grandes mudanças no Conselho de Ministros. Vito será o primeiro-ministro. Acontecimento realizado. Em 8 de junho, a linha do Alto Berezina, a 550 km de Varsóvia, foi quebrada. Minsk foi tomada no dia 12, a 480 km de Varsóvia. Ilna foi tomada no dia 16, a 400 km de Varsóvia. Lida no dia 18, a 350 km. Mensagem de 10 de junho de 1920. Um homem mais importante do que os ministros de vocês propôs-lhes amizade e ajuda, mudança de alto a baixo no mês de agosto. A chegada de um estrangeiro que celebra um concílio com Piłsudski tem uma grande influência. Os ataques sistemáticos irão terminar. Vocês verão os seus infortúnios mudarem em meados de agosto. Mas até então, desgraça por toda parte. Acontecimento realizado. Finalmente, no dia 13 e 14 de agosto, teve lugar o ataque de Varsóvia. E no dia 15, a batalha começou a girar... a favor dos poloneses. No dia 18, a vitória de Vístula era completa e as hordas asiáticas estavam em plena derrota, mas até 15 de agosto o exército polonês só conheceu desgraça. A chegada de um estrangeiro, o general Weigand, e seu acordo com Piłsudski tiveram, como diz a mensagem, grande importância para a salvação da Polônia. É verdade que em meados de agosto, exatamente no dia 15, a vitória mudou de frente. Quanto à política interna, o Sr. Hitos, quase desconhecido até então, foi de fato nomeado primeiro-ministro em 24 de junho de 1920.
Mensagem de 6 de junho, lida ao Comitê Central em 12 de julho. Grande infortúnio, em breve vocês receberão a ordem de abandonar a margem direita do Vístula. Acontecimentos realizados. Os acontecimentos realizaram-se ponto por ponto. Mensagem de 6 de julho, todo este mês desastres. Acontecimentos realizados. A invasão da Polônia pelas hordas bolcheviques começou a prosseguir sem descanso. Mensagem de 6 de julho, o poder de Lenin cresce. Uma leva de homens invade seu país. Vocês abandonarão seus campos. Mas não tenham medo, eu abençoo sua cidade. O infortúnio atinge apenas a margem direita do vestíbulo. E tudo vai mudar para melhor. Os assistentes então fazem a seguinte pergunta: os bolcheviques entrarão em Varsóvia? Pergunta. Resposta: Varsóvia não está na margem direita. Eles não entrarão em Varsóvia. Mensagem de 2 de julho, lida ao Comitê Central, 21 de julho. Minsk, Kowel, Wilna são tomadas. Perto de Kowel, muitas pessoas ficam ricas, são fuziladas. Notícias horríveis vêm das províncias, mas tudo vai mudar em um mês. A multidão de defensores de vocês aumenta. Quando junho acabar, sua força será maior do que a dos bolcheviques. Eles vão invadir suas terras. Desgraça horrível, mas as tropas de Lenin são dispersas em agosto. A grande mudança é no dia 15 de agosto. Uma alegria, um raio de esperança e a obra do seu maior amigo. O lema para vocês agora é união de todos e contarem com suas próprias forças. Isso terá uma grande influência na Conferência de Paz. Acontecimentos realizados. Minsk, Kowel e Wilna foram tomados na semana seguinte, exatamente em 15 de agosto. A sorte da guerra mudou e Varsóvia foi salva. Mensagem 21 de julho. Um visitante de Paris produz uma mudança inesperada para vocês. Seu patriotismo e seu heroísmo o impressionam muito. Grandes mudanças no mês de agosto. Sua força é a vitória de Kowel e Kovno. Um desacordo entre os líderes bolcheviques e grande mudança inesperada. Vocês irão recuperar não apenas suas terras abandonadas, mas também tomarão seus canhões e uma multidão de prisioneiros. Uma grande vitória perto de Wilna e Lida. Wilna será ocupada por suas tropas ainda mais rápido do que foi abandonada. Acontecimentos realizados. Todos esses eventos aconteceram após a vitória do Vestila. Vieram as vitórias de Kowel e de Kovno, de Wilna e de Lida. A derrota dos bolcheviques foi completa. Eles perderam a maior parte de sua artilharia e abandonaram mais de 100 mil prisioneiros. Em 1º de agosto, a médio partiu para Zakopane, pequena estação de varaneio na serra. As comunicações foram enviadas para a Sociedade de Estudos Psíquicos, lida e assinada por seus membros. As 5 mensagens a seguir foram recebidas pela médium em Zakopane, em presença do Dr. Sobchak e do Sr. Sinsky e da Sra. Sinska e do Sr. Abgarowice, do Conde Desiduski e da Condessa Desiduski. Mensagem recebida em 6 de agosto de 1920 em Zakopane. A Rússia está vitoriosa e as maiores forças estão junto a Minsk e Terespol. O exército polonês está em derrota em todos os lugares. De repente, uma ajuda da França e uma grande alegria no dia 15 de agosto. Varsóvia não será tomada. O exército de vocês, que estava disperso, está se reunindo. Os soldados dos soviéticos são dispersados e varridos. Vocês sabem que Varsóvia está em desespero. Todos os arredores de Varsóvia estão ocupados pelos inimigos. Cada dia acrescenta notícias horríveis. Os bolcheviques são esperados em Varsóvia, mas o medo irá se transformar em alegria. Acontecimentos realizados ponto por ponto. Realização exata. 13 de agosto de 1920. No momento mais angustiante, falava-se em Zakopane que Varsóvia já estava ocupada pelo inimigo. Grandes mudanças. A França envia ajuda. Os bolcheviques foram expulsos da cidade de Przemysl. Seu velho chefe pega em armas e leva vocês à vitória. É a segunda-feira, depois de 15 de agosto. O inimigo não tomará a sua cidade. Vocês são fortes. Esperem a segunda-feira. Não desesperem. Mais 7 dias e vocês terão grandes vitórias.
O seu amor pela pátria, o seu heroísmo e o milagre da Virgem Santa salvaram a cidade. Rezem a Nossa Senhora para lhe dar forças para esperar esses 7 dias. Acontecimentos realizados ponto por ponto. Realização exata. Mensagem de 14 de agosto de 1920. Que alegria, as tropas inimigas estão dispersadas. Acontecimentos realizados. Este evento ainda não havia ocorrido, mas era iminente. Mensagem de 15 de agosto de 1920. Uma provação e uma desgraça em Dizaldo Souda. Há uma enganação por parte dos prussianos e dos bolcheviques. Varsóvia, radiante, com ânimo elevado e regenerada, com a rapidez do raio. Tem uma força milagrosa, como combate. O mundo inteiro olha para ela e se maravilha com sua vitória. Hoje é a grande mudança, uma ponte destruída em Moudlin. Amanhã outro raio de esperança. Depois de amanhã, que alegria, que esperança, que país. Seu país está livre de inimigos mais cedo do que se poderia acreditar. Os bolcheviques tentam cercar Lemberg. Eles passam o rio Stripa, mas, repito, eles não vão tomar Lemberg. Os bolcheviques juraram que estariam em Lemberg na terça-feira de manhã. Mas isso não é verdade. O exército de Bourdienne é dispersado perto dessa cidade. Acontecimentos realizados. Impossível ser mais exato e preciso. Absolutamente tudo é verdade. Os detalhes e fases da Batalha de Vístula, a tentativa sobre Lemberg, a cumplicidade dos prussianos em Soudan ao deixar as hordas passaram derrotas pela Prússia Oriental. Observe-se a ordem inversa deste último episódio, descrito em primeiro lugar. Mensagem de 19 de agosto de 1921. Dentro de um mês, grandes vitórias e um novo desastre para os bolcheviques, derrota completa dos inimigos. Acontecimentos realizados. Foi de fato a vitória de Rovno, vê-se pela extrema precisão e verdade dos detalhes que esta predição pode ser comparada à previsão de Souhel sobre as guerras de 1870-71 e 1914 e 1918. Ela merece destaque em nossas provas clássicas de lucidez em futuro. Segunda parte, a ectoplasmia. Introdução. Entre as obras expostas nos congressos Metapsíquico de Copenhague e Varsóvia, as memórias do chamado fenômeno de materialização, a externalização da substância ectoplasmática e sua organização em formas distintas parece ter impressionado particularmente os congressistas. A afirmação repetida de tantos investigadores de boa fé sobre sua certeza absoluta, a analogia de suas observações, os detalhes de suas experiências constituem com um efeito material científico que se impõe de boa vontade ou por força a atenção daqueles mais cautelosos contra nossos estudos. Por outro lado, os adversários da metapsíquica não podem mais colocar como desculpa o seu horror às teorias místicas. Todas as memórias lidas nos congressos por mútuo acordo deixaram de lado as interpretações prematuras. Elas nada mais fizeram do que apresentar fatos e as induções racionais que esses próprios fatos trazem por si mesmos. Nessas memórias não se trata de forma alguma sobre fantasma de mortos ou de vivos, de espíritos ou de gênios, do sobrenatural ou mesmo do supranormal. Todas falam muito simplesmente de um fenômeno biológico de imenso interesse, certamente mais menos incrível do que parece à primeira vista, porque agora a gênese e algumas de suas condições essenciais já são conhecidas. Mas ainda, até mesmo na fisiologia normal e na biologia animal, são encontradas analogias ou pelo menos pontos de contato entre os detalhes do processo ectoplasmático e certos fenômenos classificados nas ciências naturais. A materialização hoje não é mais, portanto, aquela manifestação maravilhosa e quase milagrosa que foi descrita e comentada nas primeiras obras espíritas. É por isso que podemos, em minha opinião, devemos substituir a palavra materialização pela palavra ectoplasmia. Consideremos o fenômeno friamente, analisemos-lo sem nos preocupar com as condições dos detalhes que ainda não conhecemos, das forças diretrizes que até agora não podemos encontrar. Vamos nos contentar com aquilo de que temos certeza e isso já é formidável. O que é ectoplasmia? Pergunta. Acima de tudo, é um desdobramento físico do médio. Durante o trânsito, uma parte do seu organismo é exteriorizada. Essa porção, às vezes, é mínima, outras vezes é considerável. Metade do peso do corpo em certas experiências de Crawford. O ectoplasma é primeiramente apresentado à observação sob a aparência de uma substância amorfa, ora sólida, ora vaporosa. Depois, em geral, muito rapidamente, o ectoplasma organiza-se à sua custa. Surgem novas formas que podem ter quando o fenômeno é completo.
todas as capacidades anatômicas e fisiológicas dos órgãos biologicamente vivos. O ectoplasma torna-se um ser, uma fração do ser, mas que depende sempre estreitamente do corpo do médium, do qual é uma espécie de extensão e do qual é reabsorvido ao final da experiência. Tal é o fato da ectoplasmia, o fato simples, considerando em si mesmo separado de certas complicações que deverão ser estudadas mais tarde. O fato em nudez, dissecado, por assim dizer, em sua estrutura anatomofisiológica. Pois bem, este é um fato já estabelecido pelas afirmações concordantes com provas em seu apoio de sábios de todos os países. A fotografia das materializações, a impressão dessas formas em argila, em mastique, em negro de fumaça, seu molde completo, nos casos mais notáveis, comprova a realidade objetiva da ectoplasmia. A ectoplasmia é sempre a mesma em todos os países, sejam quem for o observador ou o médium. Crookes, Dr. Gibbs, Sr. Oliver Ludwig, Professor Richer, Oshorowitz, Professor de Morcelli, Dr. Imoda, Sra. Bison, Dr. Notsky, Dr. Geller, Crawford, Mr. Lindskay e outros deram uma descrição rigorosamente concordante com ela. Agora, custe o que custar a psicofisiologia, dita universitária, para não dizer oficial, terá que decidir levar em conta a ectoplasmia e acomodar-se a ela. Mesmo que para isso tenha que fazer a tábula rasa dos seus mais caros ensinamentos. O fenômeno da ectoplasmia, exposto como acabei de fazer, parece relativamente singelo. A abstração feita, é claro, em suas enormes consequências filosóficas. Mas a metapsíquica não chegou à sua concepção já em sua primeira tentativa. Muitos trabalhos acumulados foram necessários para que se pudesse formar justa ideia da gênese do fenômeno. Dentre esses trabalhos, aqueles que se referem especialmente à substância aparecem como os mais importantes. Dissemos que a substância, palavra que aparece pela primeira vez, salvo erro, no livro da senhorita Bison e no do Dr. Notsky, apresenta-se sob dois aspectos principais, o aspecto vaporoso e o aspecto sólido. Ambos os aspectos foram observados na maioria dos grandes médios, como Angleton e a Senhora da Esperança, pelas primeiras testemunhas do fenômeno da materialização. O belíssimo livro do Sr. Delany, Le Apparitions Materiales, contém numerosíssimos exemplos. As experiências com os Paladino permitiram aos professores Morcelli e Richer esboçar a teoria da ectoplasmia. O professor Morcelli, em sua obra Paleologia e Espiritismo, publicada em 1907, tem uma descrição completa dos diversos processos ectoplasmáticos, com exposição de suas experiências pessoais. Ele também formulou, e esse é o seu principal título de glória na metapsíquica, a primeira teoria explicativa do fenômeno. Discuta essa teoria em um livro que está em preparação. Basta dizer agora que é baseado na existência de forças biopsíquicas até então desconhecidas. O professor Morcelli supõe uma espécie de radioatividade humana suscetível de dar origem à substância dos ectoplasmas. A ideia diretiva do fenômeno teria, segundo ele, sua origem no psiquismo subconsciente do médium. É, em suma, a teoria que foi desenvolvida e discutida de todos os lugares recentemente. Eis que o Sr. Oliver Ludwig diz a respeito dos ectoplasmas. Nas minhas primeiras sessões com Eusápia, na casa do professor Richer, em Carqueirane, por vezes vi uma protuberância emergir do lado do médium, sem que o vestido opusesse a isso qualquer obstáculo. Essa protuberância parecia-se naquela luz fraca um corpo esbranquiçado, amorfo, de aparência sólida, e se a ponta dessa forma tocasse um dos espectadores, ele dizia-se tocado ou segurado por uma mão. Alguns contatos no braço ou pescoço de um ou outro dos presentes foram manifestações mais frequentes obtidas por Eusápia. De tão frequentes, tornaram-se fúteis para nós. Essas protuberâncias eram mais perceptíveis do que visíveis. Mesmo com luz suficiente, às vezes eram vistas sem serem tocadas, sem dúvida, porque não se alongavam o suficiente para fazer o contato. Um dia sentado a partir do grupo, tenho observado em silêncio uma dessas protuberâncias durante um minuto. Como ela se alongava, e escolhia para se alongar novamente a chegar a tocar o Sr. Mies nas costas. Imediatamente ele exclamou que estava sendo tocado, embora não tivesse sido avisado nas tentativas feitas ou de minhas observações silenciosas. Eu também lembro perfeitamente que o Sr. Mies, de terno branco, por causa do calor, recebeu uma forte batida nas costas. Eu estava sentado atrás dele e podia vê-lo muito bem, mas não pude distinguir o agente que estava operando.
As teclas de um piano também desceram sem contato visível. Essas curiosas protuberâncias, mais frequentemente sentidas do que vistas, intrigaram muito o professor Richer como um fisiologista que é, e foi ele quem provisoriamente o chamou de ectoplasma. Esse nome não foi dado por ele à própria substância que os forma. O curioso é que nessas observações não se havia estabelecida a relação sistemática e constante que existe entre o ectoplasma emboçado e a materialização realizada. Para estabelecer essa dependência foram necessários estudos feitos com a médium Eva C., que exterioriza a substância amorfa, sob o aspecto sólido, com uma profusão excepcional. Nesse sentido, a senhorita Bison, que tem trabalhado continuamente com Eva por 12 anos, legitimamente pode reivindicar no Congresso de Copenhague a descoberta da substância. Ela me fez a honra de invocar meu trabalho, dado espontaneamente pela primeira vez em minha palestra no Colégio da França, sobre a fisiologia dita supranormal. Eis alguns fatos sobre o histórico das experiências da senhorita Bison. Em 1909, ela conheceu Eva e começou a trabalhar com ela. Desde o início, constatou-se que o sujeito, durante as sessões, frequentemente tinha a cabeça e o rosto coberto por uma espécie de substância branca que a transfigurava. Essa foi a origem das investigações ulteriores. Em 1910, disse a senhorita Bison no Congresso de Copenhague, o professor de Notzky foi apresentado a mim. Em cada uma de suas viagens à França, ele esteve presente nas sessões e contribuiu para os trabalhos cujos resultados foram publicados com seu nome na Alemanha, ao mesmo tempo em que eu os publicava na França com o meu. O qualitativo de substância foi escolhido à noite em sessão. Procurava eu, dizia a senhorita Bison, para a obra que eu ia publicar uma palavra mais adequada do que matéria. Um dos presentes na ocasião, o Dr. Jean-Carlos Roussy, anunciou a palavra substância e, adaptando-se a esta palavra melhor do que qualquer outra expressão, eu a conservei. Esta palavra ganhou terreno mais tarde. Fazendo justiça a respeito da descoberta da substância admirável iniciadora que é a senhorita Bison, nada pode ser tirado ao mérito do Dr. Notzky. A colaboração da senhorita Bison e do sábio de Munique tem sido enormemente frutífera. Não há razão para pesquisar em sua grande documentação qual parte corresponde a cada um. Há nisso glória bastante para ambos os dois. De maio de 1916 a abril de 1918, eu mesmo tive a honra de trabalhar com a senhorita Bison em sua casa mais de um ano, de maio de 1916 a agosto de 1917, e depois por 3 meses, de 10 de dezembro de 1917 a 11 de março de 1918, no meu próprio laboratório. Esta muito feliz colaboração permite-me afirmar por minha vez, sem reservas, a realidade das observações da senhorita Bison e do Dr. Notzky. Os resultados foram publicados na forma sintética que prefiro na minha palestra sobre a chamada fisiologia supranormal, ao mesmo tempo que as induções biológicas e filosóficas, que em minha opinião possam abstrair com base nos fatos. Assim, eu disse que a substância reveste 2 aspectos principais, o aspecto sólido e o aspecto gasoso. A substância sólida é constituída por uma massa protoplasmática amorfa, geralmente branca, por exceção cinza, preta e até avermelhada, tipo carne. Última comunicação da senhorita Bison ao Congresso de Copenhague. Sair do médio por toda a superfície do corpo, mas especialmente pelos orifícios naturais, pelo lado ou pelos dedos. A substância gasosa apresenta sob a aparência de um vapor mais ou menos visível, às vezes vagamente fosforescente, que parece desprender-se sobretudo da cabeça do médium. Nesta névoa, formam-se pontos de condensação brilhante, cuja luminosidade lembra as do vagalumes, tanto se a substância for liberada no estado sólido como se for no gasoso. Sua organização é muito rápida. Ela não apresenta sejam materializações esboçadas, sejam completas e perfeitas. Umas e outras são muito fotogênicas. Às vezes as formas são luminosas por si mesmas, ora totalmente, ora em pontos da massa.
Dissemos que a ectoplasmia é menos maravilhosa do que parece à primeira vista e que é possível encontrar analogias entre esse fenômeno aparentemente tão estranho e certos fenômenos bem conhecidos na biologia. Uma primeira analogia que expus e desenvolvi é encontrada na histólise de certos insetos na crisálida, a desmaterialização parcial de seu organismo e a redução dos tecidos histolizados a um magma amorfo e a materialização consecutiva de um organismo vivo. Outra analogia notável é a observação entre certos fenômenos luminosos do processo ectoplasmático, que é a luz fria emitida por vários insetos e diversos micróbios. Em ambos os casos, observa-se a transformação da energia biológica em energia luminosa, sem o desenvolvimento do calor. A aparência das luminosidades, a fraca potência da luz, sua pouca radiação e a cor de sua luz são inteiramente semelhantes em ambos os casos. Uma terceira analogia é a dos pseudopódios emitidos por certos protozoários. A quarta analogia é a do processo ideoplástico da ectoplasmia com os diversos processos ideoplásticos verificados em todos os graus da escala animal. Há uma quinta analogia entre a ectoplasmia e a geração normal, pois ambas fazem brotar do protoplasma simples. Em um caso da substância emanada do médio, no outro da célula do óvulo, uma forma tão diferenciada e complexa como seja um órgão ou um organismo. Por último, uma sexta analogia existe entre as materializações incompletas ou defeituosas e o conteúdo orgânico de tumores chamados cistodermoides. Estou apenas apontando essas analogias, reservando o seu desenvolvimento à discussão para minha próxima obra. Experiência com Eva C. Notas preliminares. Serei voluntariamente breve na relação dessas experiências, porque já publiquei sobre elas um estudo sintético em minha palestra no Colégio da França sobre a fisiologia dita supranormal em meu livro Do Inconsciente ao Consciente. Vou contentar-me em recordar o essencial da descrição dos fenômenos e publicar na íntegra as atas, ainda inéditas, das principais sessões realizadas com Eva no meu laboratório. Sessões em que as minhas fotografias foram obtidas. Minha colaboração com a senhorita Bison começou no início do outono de 1916, em 26 de setembro. Até o final de junho de 1917, assisti na casa da senhorita Bison a um mínimo de duas sessões por semana. Esses trabalhos interrompidos no verão foram retomados no outono de 1917. De 10 de dezembro de 1917 a 11 de março de 1918, e sempre em colaboração com a senhorita Bison. As sessões tiveram lugar exclusivamente em meu laboratório. Remeto o leitor ao livro da senhorita Bison e a do Dr. Notzkin. Para tudo que afeta a biografia de Eva e o histórico das experiências anteriores. Peço também ser consultado a título de comparação à publicação da Society for Physical Research de Londres sobre as experiências feitas com Eva por esta sociedade. Estas experiências foram realizadas exatamente nas mesmas condições que as do meu laboratório. O leitor verá aí, pelo texto e pelas fotos, que os fenômenos menos intensos quantitativamente em Londres têm sido qualitativamente da mesma essência. Comprovação e vigilância. Ao longo de toda a série de sessões realizadas em minha presença na casa da senhorita Bison ou no meu laboratório, a verificação e a vigilância têm sido as mesmas. Vigilância da sala. A sala fechada, a chave no intervalo entre as sessões era cuidadosamente revistada todas as vezes antes e depois de ser utilizado. Não havia nesta sala nada mais além de que algumas cadeiras de palhinha e uma cabine removível. A cabine estava fechada por todos os lados, exceto por um dos lados, que estava coberto por duas cortinas que podiam ser fechadas. O objetivo desta cabine nas sessões de Eva era permitir uma iluminação suficiente na sala, ao mesmo tempo que se protegia da luz, na medida do possível, a médio que se encontrava em transe. Essa cabine não impedia de modo algum a vigilância, pelo seguinte motivo. Primeiro,
Eva, que estava sentada em uma cadeira de vime atrás das cortinas, teve as mãos fortemente seguradas durante toda a sessão, pela senhorita Bison e por mim. Muitas vezes segurei suas duas mãos. Segundo, as cortinas estavam sempre mais ou menos abertas quando ocorria um fenômeno, de modo que sua visibilidade era perfeita. O resto do tempo elas permaneciam entreabertas. Frequentemente podia observar de viço a gênese das manifestações. Terceiro, a cabine era inspecionada com o máximo cuidado antes e depois das sessões, e Eva entrava nela apenas com a roupa de trabalho. Vigilância da médium. Eva despia-se completamente em uma sala imediata antes das sessões. Ali vestia um traje de tricô preto que era costurado com linha branca nas costas e nos punhos. O cabelo e suas cavidades oral e faringe eram examinados cuidadosamente. O exame vaginal nem sempre era praticado, mas já foram feitos 2 ou 3 vezes. Quando ela terminava de se arrumar, eu pegava ela pelas mãos e andando de costas, fazia que ela se sentasse na cadeira de palhinha. Repito que suas mãos estavam sempre visíveis e eram seguradas fora das cortinas. Iluminação. Durante todo esse longo período, Eva nunca deu nenhuma sessão que não fosse com uma luz muito boa. A sala era quase sempre iluminada por meio de luz branca refletida. Os experimentadores podiam ler grossos ou ver as horas em um relógio de bolso. Quando queriam tirar fotos, a iluminação era garantida por lâmpadas elétricas vermelhas com intensidade total de 30 a 60 búgias. Relatório sintético redigido por mim. Vou expor em primeiro lugar a memória sintética que fiz. Os fenômenos acontecem. Quando isso ocorre, após um tempo variável, às vezes muito curto, às vezes muito longo, 1 hora ou mais, eles sempre começam com sensações dolorosas do médium. Ela lança suspiros, gemidos intermitentes, que lembram inteiramente aqueles de uma mulher em trabalho de parto. Essas queixas chegam ao paroxismo no justo momento do começo aparente do fenômeno. Diminui ou cessa quando ele já foi produzido por completo. O aparecimento da substância é geralmente anunciado pela presença de manchas líquidas brancas luminosas que vão do tamanho de uma ervilha até o de uma moeda de 5 pesetas, espalhadas aqui e ali sobre o fundo preto do traje da médium, principalmente no lado esquerdo. Essa manifestação constitui um fenômeno premonitório que ocorre muito antes, 1 hora, às vezes 3/4 de hora antes dos outros fenômenos. Às vezes falta e às vezes também acontece que nenhuma outra manifestação se segue. A substância propriamente desprende do corpo, de todo o corpo da médium, mas especialmente dos orifícios naturais e das extremidades do corpo. Por exemplo, o vértex, os mamilos e as pontas dos dedos. O mais frequente e fácil de observar é a saída pela boca. A substância é então vista exteriorizando-se como vindo da face interna das bochechas, do palato mole e das gengivas. A substância apresenta-se sob aspectos variáveis, ora como uma pasta maleável, e esta é a mais característica, a verdadeira massa protoplasmática, ora com cordões de diferentes espessuras, com varetas finas e rígidas, às vezes como uma fita larga e estendida, outras como uma membrana, às vezes parece um tecido com listre e relevos, e cuja aparência geral lembra muito o epiplom. Resumindo, a substância é essencialmente amorfa, ou melhor, essencialmente polimorfa. A abundância da substância exteriorizada é altamente variável, às vezes ínfima, outras vezes abundante, com todas as transições possíveis. Em certos casos, recobre completamente o médio, como um manto. A substância pode apresentar-se em 3 cores diferentes: branca, preta e cinza. A mais frequente é a branca, talvez por ser mais fácil de observar. Às vezes há a saída simultânea de substâncias de todas as 3 cores. A visibilidade da substância também é altamente variável. Essa visibilidade pode ser acentuada ou então diminuir lentamente, nas diferentes ocasiões. No contato, a substância produz impressões variáveis, impressões que geralmente são relacionadas a toda a forma acidental que assume. Parece macia e um tanto elástica quando esticada, dura, nodosa ou fibrosa quando forma cordões. Às vezes dá a sensação de uma teia de aranha roçando a mão dos observadores. Os fios da substância são ao mesmo tempo rígidos e elásticos. A substância é móvel, em ocasiões evolui lentamente, sobe e desce, passeia sobre o médio, sobre os ombros, o peito, os joelhos, com um movimento de rastejar semelhante, portanto, ao de um réptil. Outras vezes, suas evoluções são bruscas e rápidas, aparece, desaparece então como um relâmpago. Essa substância é extremamente sensível e sua sensibilidade confunde-se com a do médio
hiperestesiado. Qualquer contato repercute dolorosamente sobre ele. Se o contato for brusco ou prolongado, por pouco que seja, o médico acusa uma dor que ele compara com aquela que causaria um choque em sua carne viva. A substância é igualmente sensível aos raios luminosos. Uma luz, especialmente se for brusca e inesperada, provoca uma comoção dolorosa no sujeito. No entanto, nada é tão variável quanto o efeito da luz. Em certos casos, a substância tolera até mesmo a luz exterior em pleno dia. O relâmpago do magnésio provoca um sobressalto do médium, mas ele o suporta, e isso permite as fotografias instantâneas. É difícil distinguir nos efeitos da luz sobre substância ou em suas repercussões do médium o que é fenômeno doloroso ou puro reflexo. Seja dor, seja reflexo, dificulta as investigações. Por esse motivo, não foi possível obter até o momento a cinematografia desses fenômenos. A substância junta a essa sensibilidade uma espécie de instinto que lembra um instinto de autopreservação dos invertebrados. A substância parece ter a mesma desconfiança de um animal sem defesa ou cuja única defesa consiste em se reintegrar no organismo da médium de onde saiu. Ela tem medo de contato e este está sempre pronto para se encolher e se reabsorver no médium. A substância tem uma tendência imediata e irresistível à organização. Não permanece por muito tempo no estado original. Muitas vezes acontece que a organização se faz tão rápido que não permite ver a substância primordial. Outras vezes a substância amorfa é vista simultaneamente algumas representações mais ou menos completas, englobadas em sua massa. Por exemplo, um dedo pendurado entre os cordões de substância também pode ser visto, cabeças e rostos envoltos em substância. Passa agora a questão das representações. Elas são as mais variadas. Às vezes são formações inorgânicas indeterminadas, porém o mais frequente é aparecerem formações orgânicas de complexidade e perfeição variáveis. É sábado que diferentes observadores, entre eles Crookes e Richer, descreveram materializações completas. Não era fantasma no sentido estrito da palavra, mas seres que possuíam momentaneamente as particularidades vitais de seres vivos, cujo coração batia, o pulmão respirava e a aparência corporal era perfeita. Eu, infelizmente, não observei tal fenômeno. Em troca, tenho visto com bastante frequência representações completas de um órgão, por exemplo, de um rosto, ou uma mão ou um dedo. Nos casos mais perfeitos, o órgão materializado em toda a aparência e todas as propriedades biológicas de um órgão vivo. Eu vi dedos admiravelmente modelados, providos de unhas. Eu vi mãos completas, com ossos e articulações. Eu vi um crânio vivo, cujos ossos apalpei, sob uma espécie cabeleira. Eu vi rostos bem formados, rostos vivos, rostos humanos. Em numerosos casos, essas representações foram feitas e desenvolvidas inteiramente às minhas vistas, no início do final do fenômeno. Do início ao final do fenômeno, tenho visto, por exemplo, repetidamente, a substância sai dos dedos unindo-se entre si, então o médium afasta suas mãos. A substância esticava-se, formava grossos cordões, espalhava-se e construía faixas semelhantes a faixas epiploicas. Por último, no meio dessas faixas apareciam, acentuando-se progressivamente, dedos ou uma mão, ou um rosto perfeitamente organizados. Em outros casos, fui testemunho de uma organização análoga, tendo a substância sair pela boca. Eis um exemplo tirado do meu caderno de anotações. Um cordão de substância branca, com aproximadamente 2 dedos de espessura, desce lentamente da boca até os joelhos de Eva. Essa fita assume, diante de nossos olhos, as mais variadas formas. Ora se estende na forma de um largo tecido membranoso, perfurando com vazios e inchaços. Ora recolhe-se a estreita. A seguir infla-se, depois estica-se novamente aqui e ali em pontos da massa. Surgem extensões, espécies de pseudopódios. Esses pseudopódios às vezes tomam por alguns segundos a forma de dedos, de um esboço de mão e depois reintegra a massa. Finalmente, o cordão retrai sobre si mesmo, pendura do joelho de Eva. Então a sua ponta levanta-se, separa-se do médio e avança em minha direção. Eu vejo naquele ponto essa extremidade que engrossa e forma uma protuberância.
logo após um botão terminar, e este botão terminal estende-se e forma uma mão perfeitamente modelada. Eu toco esta mão, ela produz sensação normal, sinto os ossos, toco os dedos, provisos de unhas. Então a mão se contrai, diminui e desaparece na ponta do cordão. Este ainda faz algumas evoluções, contrai e desaparece na boca do médio. Exteriorização ectoplasmática pelos dedos, forma epiploica da substância. Gênese de um rosto em conjunto de substância. Cabeça de mulher completamente materializada, porém de dimensões reduzidas à esquerda. A mesma da figura 24, fotografada por um aparelho colocado de lado à direita. Ampliação da figura à direita, cabeça de mulher materializada na mesma seção. Observe a perfeita materialização dos lábios, uma espécie de cabeleira preta desce ao longo do colo. Outra aplicação considerável, a espécie cabeleira que cobre a cabeça, na qual uma mecha passa por entre o colo e o rudimento da substância. É pouco visível. Entre os detalhes do rosto e o rudimento são bem definidos. Observa-se a beleza do olhar e a perfeita materialização dos olhos. A fina rede de linhas geométricas que às vezes lembram uma teia de aranha, constituída muito provavelmente a trama da formação, reveladores do centro de força, as relações das formas com o rudimento, a própria organização do rudimento. Cabeça de mulher de dimensões reduzidas. A parte inferior do rosto está materializada melhor do que a superior. A mesma em vias de desmaterialização, reabsorção pela boca da média.
uma forma sólida, a forma vaporosa da substância pode ser observada. Nesse caso, ela emerge da superfície do corpo do médium, de forma invisível e impalpável. Sem dúvida, através do tecido e condensa-se na superfície do traje. Então vê-se uma nuvenzinha que se junta, formando uma mancha branca sobre o traje preto, na altura do ombro. Do peito ou nos joelhos, a mancha cresce, se espalha e então determina o contorno ou relevo de uma mão ou de um rosto. Qualquer que seja o modo de formação, o fenômeno nem sempre permanece em contato com o médium. Com frequência ele é visto completamente isolado dele. O exemplo a seguir é característico. De repente uma cabeça aparece a cerca de 75 centímetros da cabeça de Eva. Acima dela é a direita, é a cabeça de um homem em tamanho natural, bem formada em seu relevo comum. O vértex e a testa são perfeitamente materializados. A testa é larga e espaçosa, o cabelo curto e abundante, castanho escuro ou preto. Sob as sobrancelhas, os contornos são borrosos, bem visíveis, ficam apenas a testa e o crânio. Por um instante a cabeça desaparece atrás da cortina, reaparece nas mesmas condições. Mas o rosto materializado de forma incompleta está coberto por uma faixa de substância branca. Eu avanço com a mão através do cabelo espécie e tateio o crânio. Um instante depois tudo desaparece. Assim as formações manifestam uma certa autonomia que se manifesta tanto fisiologicamente quanto anatomicamente. Os órgãos materializados não são inertes, mas biologicamente vivos. Por exemplo, uma mão bem constituída tem as mesmas capacidades funcionais de uma mão normal. Muitas vezes foi tocado intencionalmente por uma mão ou agarrado por uns dedos. Formações orgânicas bem constituídas, que com todas as aparências de vida, são frequentemente substituídas por formações incompletas. Frequentemente o alto relevo está faltando e as formas aparecem achatadas. Costuma acontecer que elas sejam parcialmente achatadas e parcialmente em alto relevo. Em certos casos, ia aparecer uma mão ou um rosto achatados. Então, diante da minha vista, eles assumiram completa ou incompletamente as três dimensões. No caso de formações incompletas, às vezes são de menor tamanho do que o natural, em ocasiões verdadeiras miniaturas. O caráter incompleto das formações costuma ser apresentado através de lacunas, em vez de alterar as dimensões, tamanho e largura, espessura. As materializações são, nesses casos de tamanho normal, mas apresentam lacunas em sua estrutura. O Dr. Notsky tirou fotografias estereoscópicas simultaneamente de frente, de lado e de trás. Viu que, em geral, apenas as primeiras revelam uma materialização completa. A região dorsal permanece em estado de acúmulo da substância amorfa. Ele também observou algumas vezes mesmo, em regiões bem materializadas, certos vazios, alguns deixados a si mesmo, outros disfarçados sob uma camada uniforme de substância. A mesma observação foi feita por mim pessoalmente. Não há dúvida de que véus flutuantes, turbantes e ornamentos análogos como os quais os fantasmas costumam se revestir escondem defeitos ou lacunas em seu organismo neoformado. De resto, há todas as transições possíveis entre formações orgânicas completas e incompletas. E essas mudanças, como já disse várias vezes, quase sempre são feitas às vistas dos observadores. Ao lado dessas formações completas ou incompletas, devemos analisar uma categoria estranha de formações, mais do que órgãos. São imitações de órgãos, melhor ou pior conseguidas, ou mais ou menos grosseiras. Elas são verdadeiros simulacros. Existem simulacros de dedos que não têm mais do que a forma geral deste órgão, mas sem calor, sem flexibilidade e sem articulações. Simulações de rostos que parecem retratos, recortes ou máscaras, mechas de cabelo aderidas às formas, a formações indefinidas, etc. Os simulacros de indubitável autenticidade metapsíquica, e isto é fundamental, tem intrigado e confundido muitos observadores. Disse-ia e escreve o Sr. De Fontaine que uma espécie de gênio maléfico zomba dos observadores. Na verdade, esses simulacros são facilmente explicados. Eles são produto de uma força de rendimento psíquico medíocre, que ainda possui meios de execução inferiores, e que faz o que pode. Raramente tem êxito total, precisamente porque sua atividade orientada para fora de suas vias normais não tem segurança que uma educação biológica normal dá no ato fisiológico. Por outro lado, para entender completamente o que acontece, então, deve-se notar que a fisiologia normal às vezes apresenta simulacros. Ao lado de formações orgânicas normais, produções feitas perfeitas, existem abortos, monstruosidades, aberrações, mas nada
Nada mais curioso, aliás, do que aquelas estranhas neoplasias chamadas cistos dermoides, em que há cabelos, dentes, órgãos diversos, vísceras e até formações fetais mais ou menos completas. Assim como a fisiologia normal. A fisiologia supranormal tem produtos conseguidos e produtos abortados, monstruosidades e produções dermoides. O paralelismo é completo. Um fenômeno tão curioso ao mesmo tempo quanto o aparecimento das formas materializadas é o seu desaparecimento. Esse desaparecimento às vezes é instantâneo ou quase instantâneo. Em menos de um segundo desaparece aquela formação cuja presença foi verificada com a visão e o tato. Em outros casos, o desaparecimento é gradativo. Observe-se o retorno da substância original depois da reabsorção da substância no corpo do médium, tal como havia saído, com as mesmas modalidades. Em outros casos, por último, o desaparecimento dá-se aos poucos, não voltando à substância, mas diminuindo progressivamente os caracteres sensíveis. A visibilidade da formação diminui lentamente, os contornos do ectoplasma empalidecem, apagam-se e tudo desaparece. Enquanto dura a materialização, as formas produzidas estão em relação fisiológica com o médio. A relação fisiológica costuma ser visível sob o aspecto de um fino cordão de substância que une a forma ao médio e que pode ser comparado ao cordão umbilical que une o embrião à mãe, mesmo que o cordão não seja visível. Sempre existe uma íntima relação fisiológica. Qualquer impressão recebida pelo ectoplasma repercute no médium e, reciprocamente, a extrema sensibilidade reflexa da formação confunde-se com a do médium. Em uma palavra, tudo isso prova que o ectoplasma é o próprio médium parcialmente exteriorizado. Estou me referindo, é claro, apenas ao ponto de vista fisiológico, porque não estou considerando neste momento o lado puramente psicológico da questão. Gustavo Geller, diretor do Instituto Metapsíquica Internacional, Ectoplasmia e Clarividência.